Fala, meu povo. Estamos gravando o segundo podcast do canal Ed Fica Por Aqui. E o tema é sobre essa vertente de ser pequeno diante de Deus. O tema desse podcast é de pedir pouco a Deus. E observando alguns fatos na Bíblia, nós vemos que uma postura de pedir pouco, né, de não exigir muito de Deus, às vezes Deus vai lá e contempla com coisas maiores, né, o nosso coração. Então, eu conversei com Maria em relação a esses dias, como é que tem estado o meu coração, né, como ela está sem andar desde o dia mais ou menos às 5 do 9, né, já faz mais de um mês. Então, o que fica às vezes no meu coração é, poxa Senhor, se tudo tem um tempo determinado, né? Se Maria não vai ficar totalmente boa por agora, mas pelo menos que ela volte a caminhar, né? As coisas mais, vamos dizer assim, entre aspas, urgentes, né? Não seria urgente, mas o que eu mais desejo, né? É vê-la caminhando, e outras coisinhas mais, outros detalhezinhos, né? Que a gente fica com aquele desejo. E eu compartilhei com Maria sobre os textos. Maria vai dar uma lidazinha. Qual é o primeiro texto que nós temos aí para dar uma lida pro pessoal? Oi, gente. Vou estar lendo aqui os textos que Dan separou. Mateus 14, 36. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Ou seja, eles rogavam que ao menos tocasse na orla da roupa de Jesus, na pontinha ali da roupa, e com isso eles ficavam curados, né? Eles não queriam assim, ah Senhor, ore por mim para que eu seja curado, ou então eu quero te dar um abraço para ser Então, curado, ele põe a mão na minha ou põe a cabeça. mão na minha cabeça. Eles tiveram uma posição ali de pedir pouco a Deus. Eu não sei se vocês De humilde. conseguem entender a dimensão disso. É de o Senhor só um pouquinho. Eu sei que só um pouquinho vindo do Senhor aí, eu vou ser curado, né? Então esse sentimento é que tem permeado, vamos dizer assim, né, o meu coração esses dias. E um amigo até falou pra mim, não, velho, não pense assim pequeno, peça a Deus completo, que cure. Eu falei, eu sei, eu tenho um pedido completo também. Mas se Deus tem um tempo determinado para tudo, né? E às vezes Deus não quer curar agora, Deus tem um processo às vezes, né, nas situações. Então, pelo menos, Senhor, que Maria volte a andar, né? Então a gente fica assim, no que é mais, no que mais a gente vê a necessidade, a gente coloca como prioridade, né? Pelo menos eu tenho feito assim. Claro que eu oro também, né, pela cura completa e etc. Mas é só para tentar contextualizar o que tem passado em meu coração esse período. O outro texto está em Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Você vê ó a diferença do posicionamento para com Deus. Ele já se posicionou se exaltando, completamente se exaltando. Graças te dou porque não sou como os demais homens, né? O que é que diz o restante do texto? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que si mesmo exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse texto que Maria acabou de ler não fala nem 100%, né, sobre o que eu tô querendo passar nesse podcast. Mas fala de alguém com a postura de se exaltar diante de Deus, né? E o cerne da questão aqui não é nem essa, mas eu trouxe esse texto também como um complemento, né, de uma postura de como você deve chegar até o Senhor. O outro texto está em Mateus 15, a partir do 21, que diz: E partindo dali, foi Jesus para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela clamou, ela reconheceu quem era Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. É como se os discípulos intercedessem a Jesus pela mulher, né? Tipo assim, ó, Senhor, a mulher tá vindo aí, gritando aí, ó, atrás de Mas nós. porque estava incomodando, né? Eu acho que gerou tipo um incômodo no discípulo, né? E ele, Senhor, despede essa mulher aí, porque a bichinha, tipo assim, o Senhor não tá atendendo ela e ela tá gritando aí atrás da gente, né? Então despede que ela tá vindo atrás de nós. E ele, Jesus, né, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Meu Deus do céu, isso é muito profundo. Você já parou para analisar, Eu Maria? acho que Isso é isso aí muito foca muito profundo. o coração, Sim, né? Humilde diante de Deus, de reconhecer a a, soberania. a soberania de Deus e a nossa pequenez, Sim, né? Como nós somos pequenos diante do limitados, Senhor, né? somos limitados, né? E a gente orar nesse coração, né? Agora, Não orar sim, exigindo, não orar, sim, sim. orar com fé, Orar com fé, justamente. orar acreditando nas promessas do Mas Senhor, entendendo na soberania de Deus. Que ele faz e ele não faz às vezes no nosso tempo, né? é, no nosso tempo, né? Isso. E às Inclusive vezes não isso. faz, né? Porque Deus é soberano. A Bíblia diz que ele fala na palavra dele que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter. Então muitas vezes não depende de nós, não é isso? A situação que a gente ora e tal. E às vezes, Maria, o que acontece? Me vem essa dúvida, né? Não uma dúvida de questionar, nada disso, só uma curiosidade. Será que Jesus já sabia da fé dessa mulher e ele meio que testou, né? Poxa, eu vou dar um gelo, vamos dizer assim, no nosso popular, né? Vou dar um gelo, não vou responder ela de imediato, para ver qual será a atitude dela. Se ele já tinha Se discernido o ele já coração tinha dela, isso né? premeditado, né? Ou se realmente Jesus se surpreendeu com a atitude da mulher, né? Porque fala que Jesus realmente falou. Ele falou assim: Ó mulher, grande é a tua fé. Porque se a gente parar para analisar aqui, a mulher é barrada, né? Vamos dizer assim, é contida umas 3 vezes aqui por Jesus. Primeiro que ela vinha gritando e ele não respondia. Segundo que ele fala, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a segunda barrada que ela toma. Terceiro, ele fala, não vou pegar do pão do que é dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E então, rapaz, a mulher ela continuou.
é como se ela falasse assim, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E esse coração nós temos que ter, né, diante de Deus. E confesso que não é fácil. Essa tarefa não é fácil. De ter uma insistência na oração e coerência também, né? Não é uma insistência incoerente. O outro texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Amém. Então, pelo que eu percebo, são 4 textos, né? 2 falando de exaltação e humilhação diante de Deus, né? E 2 textos falando sobre a nossa postura diante de Deus, né? De reconhecer a soberania dele e de saber se achegar a Deus da forma realmente E que... conhecer quem nós somos, E né? conhecer quem nós somos, justamente. É isso aí, a diferença toda tá aí. A diferença não tá em a gente simplesmente ficar agindo, eu vou dizer assim, uma fé que não tá de acordo com o que Deus quer, vamos dizer assim, entendeu? Porque, como eu já falei esse exemplo outras vezes em outros vídeos ou podcast até, Jó precisou esperar, né? Sim. Jó precisou esperar. Outras pessoas na Bíblia precisaram esperar. Noé precisou esperar. Abraão, enfim. Então, nem tudo está ligado à nossa vontade, ao nosso desejo, ao nosso tempo. Muitas Sim. coisas estão ligadas à vontade de Deus, né? E Ele faz no tempo dele realmente. Na verdade, eu até tava pensando assim, né? Como o meu coração estava aflito um período, achando que eu deveria estar orando com a fé gigantesca para que Deus fizesse alguma coisa, que Deus só faria enquanto eu alcançasse aquela fé, né? Fiquei com isso na cabeça, isso me gerando uma ansiedade. E eu percebi que não era isso realmente que Deus estava querendo de mim, né? Que o Senhor estava querendo de mim. Eu percebi que aquilo não tinha paz, que esse sentimento não vinha assim do Espírito Santo, né? Era um sentimento que estava vindo de mim. Então, eu percebi assim que na verdade eu deveria estar com o coração tranquilo, aquietado Em diante do paz com Senhor, Deus e em paz consigo mesma, né? em paz, Verdade. totalmente em paz, sabendo que o Senhor ouve todas as nossas orações, Ele vê todas as nossas lágrimas, né? Ele conhece o nosso coração. Então, eu passei a fazer uma oração assim muito de sinceridade com o Senhor, né? Tanto em relação ao que eu estava sentindo, quanto ao que as minhas expectativas, né? E eu tenho orado assim nesses dias Amém. e tem me trazido muita paz. Amém. É isso aí, minha gente. Se vocês gostaram do conteúdo, do podcast, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar aí embaixo o que é que vocês acharam, compartilhar para outra pessoa, para um grupo de WhatsApp ou compartilhar no Facebook. Fiquem à vontade. Se inscrever no canal, ativar o sininho, todas esses pedidos, né? Que quem produz conteúdo para o YouTube pede, é porque quanto mais engajamento tiver, mais o conteúdo, o podcast é recomendado para outras pessoas, entendeu? Então, assim, quanto mais interação tiver, isso é bom. Por isso que a gente pede, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aí embaixo e assim vai. Falar em oração, Maria estava falando em oração, né? Por que não finalizar esse podcast orando, né, ao Senhor? Então, Pai, graças te damos por mais um dia, graças te damos por essa luta que temos vivido, graças te damos pela tua misericórdia que se renova a cada manhã sobre nossas vidas, Senhor.
Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que se preocupa conosco. E obrigado, Senhor, por cada pessoa que nesse momento está ouvindo, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está ouvindo esse conteúdo. Que o Senhor possa governar a vida dela, Senhor, à medida que ela, obviamente, permita, né? Senhor, quero também colocar a situação de Maria, que tu possa estar trazendo alívio, paz de espírito, Amém, Senhor. tranquilidade e trazendo cura, Senhor. Limpando Maria Helena de toda a célula cancerígena, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque temos um Deus o qual podemos confiar, temos um Deus que podemos descansar diante dele. Nossa confiança não está somente em pessoas, nos médicos, nos medicamentos. Nossa confiança primeiramente está no Senhor. Verdade, Senhor. E isso traz uma paz muito grande ao nosso coração. Como diz o texto, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é um trabalho concomitante, né? Crer em Deus e ao mesmo tempo seguir aqui na parte humana, na medicina. E é isso, minha gente. Que o Senhor abençoe a sua vida, guarde, te proteja em nome de Jesus. Tá bom, Maria? Amém. Amém. Beleza, minha gente. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fui. Fui.